Na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículos 11 até o 17. Hebreus, capítulo 12, versículos 11 até o 17. Eu estava confiante que aqui havia um relógio, não sei se alguém pode me emprestar um relógio para não perder a hora. Senão a gente fica até a meia-noite aqui, Leone, até a meia-noite. Sem relógio, eu fico sem muita noção da hora. Hebreus capítulo 12, versículos do 11 até o 17. Diz assim a palavra do Senhor: toda correção com efeito, no momento não parece motivo de alegria, mas de tristeza. Depois, no entanto, produz naqueles que assim foram exercitados um fruto de paz e de justiça. Por isso, reerguei as mãos enfraquecidas e os joelhos trôpegos, endireitai os caminhos para os vossos pés, a fim de que o que é manco não se extravie, mas antes seja curado. Procurai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, vigiando atentamente para que ninguém quebrotando vos perturbe, vigiando atentamente para que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz da amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja impuro algum ou profano como foi Esaú, o qual por uma só refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Sabeis ainda que, em seguida, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar para o arrependimento, embora com lágrimas tivesse procurado. Senhor, queremos nesta noite, Senhor, entregar esta palavra diante de Ti. Que Teu Espírito Santo prepare os nossos corações, Senhor, e a boa semente faça um fruto maravilhoso de 160 e 40 por um, para a glória e honra do Teu nome. Amém. Estivemos na escola dominical estudando o livro aos Hebreus, faz algumas semanas atrás, e eu disse para as nossas irmãs que ministravam na escola dominical: quando chegar o capítulo 12, eu quero ministrar nesse capítulo na escola dominical. E eu disse então de broma, mas coincidentemente naquele dia a pessoa que ia ministrar não podia, e eu acabei ministrando o capítulo 12 de Hebreus, aqui na escola dominical. Mas esta parte é especialmente poderosa para a igreja dos nossos tempos. E eu quero que você entenda, porque uma pedra preciosa, ela se vê mais bonita quando ela está rodeada de ouro, por exemplo. Você tem uma pedra encrustada numa joia de ouro. E ao redor do ouro está, pois, a graça que faz ressaltar aquela joia preciosa. E quando a gente estuda a vida e o momento destes cristãos a quem era dirigida esta carta, você entende poderosamente esta palavra. Porque esta carta é escrita a um povo que havia sido perseguido no passado e que estava sendo perseguido no presente. Mas o nível da perseguição deste povo, a quem esta carta é endereçada, ainda não tinha ido ao ponto de sofrer martírio por causa de Cristo. As perseguições eram grandes, mas o martírio, o derramamento de sangue por causa de Cristo ainda não tinha acontecido. E era um povo realmente sofrido. Se vocês leem aí no capítulo 10 de Hebreus, vocês vão ler no capítulo 10, versículo 32, o seguinte: lembrai-vos, contudo, dos vossos primórdios. Apenas haviam sido iluminados, mas suportasteis um combate doloroso.
Ereis às vezes apresentados como espetáculo debaixo de injúrias e tribulações. Outras vezes vos tornáveis solidários de aqueles que tais coisas sofriam. Vos participaste com efeito do sofrimento dos prisioneiros e aceitaste com alegria a expoliação dos vossos bens, certos de possuir uma fortuna melhor e mais durável. A palavra diz que eles sofreram perseguições, e talvez um dos elementos mais sérios da perseguição, que eles foram expoliados dos seus bens. As casas, os terrenos e os bens foram expropriados destes irmãos na fé. Eram um povo perseguido, eram um povo que sofria, que experimentavam em carne própria a dureza do que significava servir a Cristo, mas ainda não haviam sofrido martírio. Mas queridos, quando o sofrimento dura um tempo determinado e estendido, o coração humano desanima, a alma fica triste. É como chuva. Chuva é boa, mas chuva demais, né? As coisas começam a desabar, as pessoas começam a sofrer. E o sofrimento estava na raiz do desânimo deste povo a quem esta carta é dirigida. É por isso que o escritor fala as seguintes palavras: reerguei as mãos enfraquecidas. ¿Por que estavam fracos? Por causa do sofrimento constante, pela dureza e o peso da perseguição. Também diz, outra exortação, reerguei os joelhos trôpegos, endireitai o caminho para os vossos pés. E o que acontecia com este povo? Eles estavam começando a desertar, eles estavam começando a abandonar a fé, eles estavam começando a virar as costas para Cristo. E essa palavra nas Sagradas Escrituras recebe um nome e chama-se apostasia. Já ouviram falar dessa palavra? Apostasia. O significado literal da palavra apostasia significa deserção. É como quando alguém está no exército e abandona a luta, abandona a batalha e foge, e escapa. Obrigado. E escapa porque não consegue enfrentar a dureza de uma guerra, a disciplina da vida militar. E o grande perigo da igreja, a quem esta palavra é dirigida, era essa, era a deserção, era a apostasia, era o abandono da luta, era o abandono do caminho de Cristo, era virar as costas para a graça derramada na cruz do Calvário. Se você pode resumir o livro aos Hebreus numa frase, seria esta: o livro das coisas mais excelentes. O escritor de Hebreus está dizendo: há uma aliança gloriosa que é maior e muito mais coberta de glória que a aliança passada, que a aliança do Antigo Testamento. E é dessa aliança que o povo está desertando, é dessa aliança que o povo está virando as costas, é a essas promessas gloriosas que o povo está, da qual o povo está desertando. E lembramos aqui uma palavra escrita por Paulo na segunda carta aos Tessalonicenses, que nos dias que antecedem a vinda de Cristo, haverá no meio do povo de Deus o quê? Uma grande apostasia. E a palavra apostasia é isso, a deserção, o abandono da batalha, da guerra e da luta. A semana passada eu fiquei muito contente aqui por causa da comemoração do nosso aniversário, mas ao mesmo tempo fiquei triste. Porque quando o pastor perguntou quem esteve aqui na inauguração do Espaço Vida, a metade da igreja levantou a mão. E quando eu vi mãos levantadas, eu vi muitas ausências também. Eu vi muitas pessoas faltando. Pessoas que um dia nos bancos que vocês estão louvavam ao Senhor de forma vibrante, serviam ao Senhor de forma intensa, devotavam o melhor para o Senhor. Mas eles já não estão entre nós.
Muitos deles, graças a Deus, servem a Deus em outras igrejas, mas muitos deles literalmente abandonaram e viraram as costas para aquilo que era o seu serviço ao Senhor. Como que a gente chega a esse ponto? Esse é o tema deste texto que nesta noite eu li. O autor está mais ou menos desenhando o seguinte esquema: há degraus que te levam ao ponto da apostasia. E eu apontei aqui um dos primeiros degraus, que é o sofrimento intenso que te leva ao desânimo. Muitos de nós não suportamos a luta e a guerra de servir a Cristo, porque lutas há muitas, não é verdade, queridos? Decepções demais. E o primeiro degrau rumo à deserção é o cansaço, o esgotamento e o desânimo. A esse degrau que vai em direção à apostasia e ao abandono do caminho do Senhor, segue-se outro elemento destacado pelo autor aos Hebreus, e é a perda da santidade. É por isso que a segunda exortação neste trecho bíblico é a seguinte: sem santidade ninguém verá ao Senhor. E é por isso que o autor está dizendo que endireitem os seus caminhos para os vossos pés. Porque o segundo elemento a esse desânimo é a perda da santidade, a perda do limite entre o bem e o mal. O caminho que busca, o coração que buscava agradar a Deus em cada detalhe, em cada aspecto da vida, começa a esmorecer, começa a desanimar. E o pecado, que de repente era um acidente na vida da pessoa, acaba se tornando um modo de vida, uma forma constante de viver. De repente aquele menino que servia a Deus fervorosamente na igreja, que devotava seus dias aos jovens, agora entre os adolescentes, entre os meninos que ensinam na escola dominical, entre os jovens, agora conseguiu uma namorada que não é crente, ou talvez seja crente, e começa a viver uma vida de fornicação como se fossem casados. Então a santidade começa a perder lugar na vida da pessoa. E queridos, o pecado é terrível. O pecado é como você pegar umas tábuas da lei de Deus e quebrá-las. E Deus te disse: por quanto tu quebraste a minha lei, tu perdeste a minha cobertura, tu perdeste o meu respaldo. Eu não escuto tuas orações. Eram o que diziam os profetas no Antigo Testamento. E quando tu levantes as tuas mãos, levanta mãos para mim, mãos santas, sem iras nem contendas. E como pregava o pastor para os líderes, quando nos reunimos na chácara da nossa irmã Cris, dizia assim, né? Falava sobre Pedro, as orações impedidas. E quando Josué se ajoelhava para orar e dizia: Senhor, ¿por que fomos derrotados? Deus lhe disse: ¿por que oras? Levántate, não ores, não é tempo de orar, é tempo de abandonar aquilo que é anátema no meio do teu acampamento. Queridos, o segundo degrau para uma apostasia na nossa caminhada é perder o ímpeto da santidade. E eu digo para você: não faça isso. Não faça isso. Quando o povo de Deus vivia em retidão, não havia exército que se resistia. Mas um dia Balaão aconselhou ao rei Amalecita e disse: há uma coisa que pode destruir os filhos de Deus. Há uma coisa que os torna vulneráveis. Envia as moças mais bonitas para que seduzam aos homens de Israel. E assim o fizeram. E os homens de Israel adulteraram e fornicaram com as filhas deste reino. E nesse momento eles se tornaram vulneráveis. Nesse momento Deus retirou a sua cobertura sobre eles. E essa perda da santidade, porque nem sequer a maldição de Balaão podia contra eles. Mas esse ato de quebrar a lei de Deus de maneira contumaz tornou o povo de Deus vulnerável, queridos irmãos. Desânimo e a perda da santidade. E isso não acontece de uma vez só, ela acontece gradualmente, ela vai vindo de maneira progressiva, de tal maneira que a gente nem consegue perceber em um primeiro momento que isso está acontecendo.
O terceiro degrau, que já diríamos seria a apoteose, a apostasia, a porta de entrada a esse lado terrível, é aquilo que o escritor de Hebreus vai chamar de ser profano. E coloca um exemplo, o exemplo de Jacó e o exemplo de Esaú. E a palavra diz assim, volto a ler o texto. Nem haja impuro o direito de mano como Esaú, o qual por uma só refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Sabeis ainda que, em seguida querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar para o arrependimento, embora com lágrimas o tivesse procurado. Olha a gravidade do pecado de Esaú. E eu quero aqui destacar um ponto, queridos. Eu quero nesta noite te abençoar. Amém? Eu quero nesta noite que tua vida com Cristo seja uma vida gloriosa, uma vida de vitória, uma vida de bênção. Eu quero que você seja uma pessoa forte em Cristo, poderosa em Deus, um guerreiro e uma guerreira do Senhor, firme e forte diante do inimigo, capaz de lutar as batalhas do Senhor e capaz de vencê-las. E nesta noite eu vou te dar uma das alertas mais tremendas que Deus me deu na minha caminhada cristã. Esaú era portador de algo tremendo. Esaú não apenas era dono da bênção da primogenitura. Esaú era o continuador, era a linhagem escolhida para ser o continuador da aliança de Deus com Abraão. E vocês lembram a aliança de Deus com Abraão? Quando Deus diz para Abraão: Abraão, sai da tua tenda e olha o céu. Assim será a tua descendência. Eu abençoarei aquele que te abençoa e amaldiçoarei aquele que te amaldiçoa. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa era a aliança de Abraão com Deus, e essa era a aliança que Esaú estava encarregado de carregar, de levar sobre seus ombros e ser uma bênção para o mundo. E não apenas isso, Esaú era portador das promessas da aliança de Deus com Abraão. Quem não lembra Gênesis capítulo 17, versículos 4 até o 10, em casa vocês podem estudar. Deus diz para Abraão: tu serás pai de nações, pai de reis e pai de rainhas. Queridos irmãos, olha as promessas do Senhor que Esaú carregava. Pois bem, para Esaú isso não valia nada. Valia tanto quanto um prato de comida. Valia tanto como um churrasquinho de domingo. Valia tanto como um espetinho que a gente compra em qualquer esquina. De maneira que quando seu corpo, este corpo material, pediu para ele comida, ele queria saciar essa comida acima de tudo, de tal maneira que ele menosprezou as coisas sagradas, as coisas eternas, as promessas e as alianças com o Senhor. E isso acontece, e a isso chama-se ser profano. Quando as coisas relativas à nossa vida pontual tomam um lugar preponderante e as caminhadas eternas e gloriosas tomam um lugar secundário e até menosprezível na nossa caminhada. Um dos meus pastores dizia: meu filho, nunca troques tua primogenitura por um prato de lentilhas. Queridos, e digo para vocês uma coisa: nós estamos sob uma aliança muito mais gloriosa que a aliança de Abraão. Nós estamos na aliança do Cordeiro de Deus. Por isso que quando os pastores ministram a Santa Ceia, eles elevam o cálice e dizem: este é o cálice da nova aliança em meu sangue. Por isso que Hebreus diz que essa aliança é muito mais excelente que a velha aliança. E quando nós menosprezamos esse relacionamento para o qual fomos chamados, essa vida chamada pelo Senhor para vivê-la consagradamente, quando nós viramos as costas por um prato de lentilha, por um moço, por uma moça, por algo que a gente pode ver num celular, por um deslize da nossa vida material, na nossa vida conjugal, queridos, nós estamos fazendo o mesmo que Esaú. Estamos sendo profanos, trocando ao Senhor.
O menino que louvava o Senhor gloriosamente com uma guitarra, agora esqueceu do Senhor. Agora você somente vê ele se jactando das bebidas no Face e nas redes sociais, e ele acha isso maravilhoso. Estás trocando tua primogenitura por um prato de lentilhas. Não faça isso, meu querido irmão. Eu vou te dizer por quê. Eu vou te dizer por quê. Porque Apocalipse capítulo 3 diz assim: retém o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Retém o que tens para que ninguém tome tua coroa. E quando você lê este texto que eu acabo de ler, Deus tem um tempo para que as coisas sejam feitas. E quando esse tempo passa, quando o teu tempo passa, ainda que você procure com lágrimas, queridos irmãos, outro vai tomar a tua coroa, outro vai tomar o teu lugar. Isso é muito triste. E a Bíblia diz que Esaú, depois que ele entendeu a gravidade do problema, ele tentou com lágrimas. E a que tipo de coroa se refere aqui? Aquele galardão que você receberá um dia, eu considero que não está falando aqui da salvação, está falando daquele galardão que Paulo falava quando ele dizia: prossigo a meta do supremo chamamento. A coroa que me aguarda, aquilo que Paulo dizia, né? Lutei o bom combate, me aguarda agora a coroa da vida, a coroa da justiça, que o Senhor me dará. Porque os propósitos do Senhor têm que se cumprir nesta terra. E Deus te deu e me deu o privilégio de participar desses propósitos. E se você age como Esaú, menospreza seu chamado, menospreza seus dons, porque todo crente tem um chamado e todo crente tem um dom, menospreza seu serviço ao Senhor, outro tomará teu lugar, porque o propósito de Deus tem que se cumprir na terra. Se Deus te chama para pregar na Síria e você reluta e nunca vai, há um tempo Deus usará outra pessoa e ocupará o teu lugar, e a unção que era para ti passará para outro. E quantas pessoas aqui não perderam esse manto de bênção, e hoje esse lugar é ocupado por outras pessoas, essa tarefa é feita por outras pessoas. Quantos jovens não passaram entre nós, hoje tem uma nova geração. Não foi assim com a geração do deserto? Quando eles disseram: Deus nos trouxe aqui para te morrer, e 10 vezes se queixaram no deserto. Então Deus disse: sabe o que? Então vocês não vão entrar na terra, mas seus filhos, ao respeito do qual vocês disseram, eles morrerão entre nós, eles vão herdar a terra. Deus levantou uma nova geração, queridos irmãos. Eu não quero que alguém se levante e tome meu lugar. Você quer? Você quer? Então cuidado com o desânimo, cuidado com a perda da santidade, e cuidado com um ponto que eu esqueci de tocar nesta noite: a amargura. Porque muitas pessoas não estão aqui, não por falta de ânimo, não por perda da santidade, mas por amargura. Porque houve um conflito de repente dentro da casa do Senhor com eles, e amargurados foram embora, e amargurados continuam. Eu nunca tive um mestre tão tremendo da Bíblia como um dos meus pastores, chamado Gerardo Valdivieso. Quando eu olhava ele pregar, porque eu tinha a idade do meu filho quando eu fui na igreja, eu olhava ele pregar e dizia: mas se um dia eu sou um pastor ou um ministro, eu gostaria de pregar como ele. E Caleo, eram tão gloriosas as pregações que eu posso te citar 10 pregações dele agora de cor, de tão bênção que era esse homem. Há pregações que eu não lembro, eu escutei, nunca mais lembrei, mas dele eu lembro tantas lições. Às vezes de forma anônima compartilho com os pastores aqui. Esse homem um dia teve um conflito dentro da igreja, amargurado, foi embora da igreja, não do amor ao Senhor, e se dedicou a uma vida política, virou vereador da cidade. E nunca superou essa amargura até hoje. E esse talento glorioso, essa mente brilhante, esse homem que eu dizia: mas ele nunca erra na língua, o espanhol dele era perfeito. Ele não errava uma concordância, ele não errava um verbo, ele não errava uma conjugação, além de unir isso a uma sabedoria tremenda, uma cultura vasta, e acima de tudo uma palavra poderosa da parte de Deus. Queridos, até hoje está preso dessa amargura e não consegue sair desse laço amargo que tomou conta
da sua caminhada. Esaú era um profano. Esaú menosprezou as coisas do Senhor e as trocou por um prato de lentilhas. Sansão era um profano. Ele levava um estilo de vida, uma filosofia de vida que era a seguinte. E eu espero que nesta noite o Senhor te liberte, se é que você está vivendo essa filosofia de vida que Sansão levava. Sansão foi chamado para libertar um povo. Foi ungido com bênçãos que nenhum homem no Antigo Testamento foi ungido. A existência dele já era um milagre. Nasceu de um ventre infértil, estéril. E Deus lhe disse: tu libertarás o meu povo da mão dos filisteus. Mas a fraqueza dele não eram os filisteus, eram as filisteias. Ele adorava uma filisteia. E ele levava uma vida tão dissoluta que, se você lê o livro dos Juízes, o próximo domingo a gente vai estudar na escola dominical, eu já estou te convidando. As histórias que se contam de Josué são histórias boas para as criançadas se divertir. Que matou um leão, que matou 10.000 pessoas com um queijo, como falam esta parte daqui? De asno, né? Que capturou algumas raposas e queimou. O que tem a ver isso com a missão que Deus lhe deu? Nada. Ele brincava com seu dom, com seu talento, com seu ministério, com seu chamado. E quando ele estava deitado nos braços de Dalila, ele pensou: desta vez eu escaparei como das outras vezes. Ou seja, Sansão estava acostumado a se safar de situações de qualquer jeito. Ele se deitava com uma filisteia, com outra, ele fazia coisas terríveis e ele sempre escapava. E essa era a filosofia de Sansão: nada de ruim me acontece, eu sempre escapo, eu sempre me livro, eu sempre me safo destas situações. Então, queridos, um dia ele perdeu sua força e ele acordou e disse: escaparei como das outras vezes. E ele não pode escapar mais, porque o tempo dele havia acabado, porque o tempo dele chegou a seu fim e a corda da graça se cortou para a vida de Sansão. E a história deste homem chamado para ser glorioso acabou sendo um refrão, um motivo de orgulho, um palhaço para os inimigos de Deus. E esse não é o propósito de Deus para a tua vida, nem para a minha vida, queridos irmãos. O propósito de Deus para a tua vida é que você complete a obra que o Senhor te chamou a fazer, a vida que o Senhor te chamou a levar, os propósitos que o Senhor te levou a cumprir. E nesta noite você vai fazer uma aliança com o Senhor, você vai renovar a sua aliança com Cristo e você vai dizer: minha vida não vai acabar como a vida de Sansão, nem como a vida de Esaú. Amém, queridos irmãos? Glória ao Senhor. Esaú procurou com lágrimas, mas o tempo dele havia terminado. O autor de Hebreus está dizendo: filhos, esta é a peregrinação de aqueles que desertam do caminho do Senhor. Mas eu quero dizer para você nesta noite, se você está cansado, os que esperam no Senhor terão novas forças. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Os jovens fraquejam e os fortes caem, mas os que esperam no Senhor levantarão asas como as águias. Se você está cansado nesta noite, eu te digo isso: o Senhor pode te dar forças. Eu quero te deixar também esta palavra, escrita também aos Hebreus: não percais, pois, meus queridos irmãos, a segurança que tamanha recompensa merece. O meu justo viverá pela fé, mas se esmorecer, a minha alma não se agradará, diz o Senhor. Mas nós não somos desertores para a perdição, somos homens de fé para a conservação da nossa vida. Amém, queridos? Você quer fazer parte desse exército que não é daqueles que desertam?
aqui está uma palavra para você, uma palavra para mim, uma palavra para todos nós, uma palavra para nós como igreja. Nós temos promessas maravilhosas e nós queremos fazer parte dessas promessas, amém, queridos? Nós temos promessas de um avivamento e eu quero fazer parte desse avivamento. Nós temos promessas para uma igreja que vai ganhar vidas para Cristo, que vai evangelizar, que vai proclamar e que vai libertar. Eu quero fazer parte dessas promessas. Eu não quero deixar a minha coroa para que outro a tome. Eu quero fazer parte dessa história. Uma das coisas, eu sempre digo, repito e repetirei, que a gente mais vai lamentar no dia que estemos parados diante do trono de Deus, é isto. Quando você e eu cheguemos diante do trono do Senhor. Imagina você hoje diante do trono do Senhor. Paulo já dizia, né? Eu sirvo como diante do trono de Deus. Imagina você e eu diante do trono do Senhor. E você chega lá para rendir contas pela sua e pela minha vida. Chegamos lá. E Deus disse para nós: veja o que você poderia ter feito por mim e em mim, lá na terra. E de repente Deus nos mostra em um telão tudo aquilo que a gente poderia ter feito para a glória de Deus aqui na terra, se apenas tivéssemos nos dedicado mais um pouquinho, se às vezes tivéssemos sido menos profanos como Esaú. E de repente podemos ver uma espécie de filme da nossa vida, como ela poderia ter sido. Eu acho que uma das coisas que a gente mais vai lamentar é ver o que poderíamos ter sido e não fomos. O que poderíamos ter alcançado e não alcançamos. O que poderíamos ter feito e não fizemos. A história que poderíamos ter escrito e não escrevemos. Queridos irmãos, eu não quero chegar naquele dia e me lamentar profundamente por essa verdade. Eu quero chegar naquele dia e dizer: Senhor, não importa quão pequena foi a tarefa que tu me deste, eu cumpri o propósito de Deus na minha vida, amém, queridos? Eu cumpri o projeto de Deus na minha história, e minha história é uma história escrita por Cristo, escrita pelo Espírito de Deus. Guardei a fé, Senhor. Não deserte, não deserte, fique firme no Senhor. Há um grande propósito de Deus para a tua vida. Há uma história gloriosa para escrever com tua vida, com aquelas forças que ainda nos restam.